Olá, eu sou Macorati e nesta semana nós vamos iniciar a criação do serviço e dos componentes para gerenciar mangás. Na semana anterior nós criamos os serviços e os componentes para acessar categorias. Então eu vou abrir o projeto criado na semana anterior, ele está em execução, ó. Eu estou com a API Mangás de execução e com o projeto Blazor Web Assembly. Então na semana anterior nós implementamos a autenticação e criamos o serviço para acessar categorias. De forma que se eu tentar acessar categorias e não estiver logado, eu vou receber uma mensagem de que eu não tenho autorização para acessar categorias. Mangás nós não implementamos, vamos iniciar a implementação nesta semana. Então eu vou ter que fazer o login. Depois que eu faço o login usando o componente de autenticação, eu vou estar usando o serviço do handler que injetou o token JWT no request. Então, quando eu envio um request para minha API para obter categorias, eu tenho agora as categorias. Isso foi feito na semana anterior. Então, nesta semana, nós vamos iniciar a implementação para criar o serviço e acessar os endpoints de mangá. Eu vou usar o DTO Mangá DTO que já foi criado na semana anterior e eu vou criar nesta semana os enums, cor, editora e origem, que eu vou utilizar essas enumerações para realizar a criação de mangás e a edição de mangás. Vou criar o serviço para acessar os endpoints de mangás, criando a interface e mangá service e a classe concreta mangá service que implementa a interface. E aí eu vou criar o componente mangás.razor. Então aqui nós vamos continuar usando o manipulador de mensagens personalizado que nós implementamos usando o Delegate Handler, de forma a termos o token JWT injetado em cada request que fizermos aos endpoints da nossa API Mangás. Então nós vamos iniciar criando as enumerações. As enumerações ou enum é um tipo de dado especial que permite definir um conjunto de constantes nomeadas. Eu vou trabalhar com 3 enumerações para a cor, preto e branco e colorido, para editoras e para a origem. Aqui são as cores do mangá, as editoras do mangá e a origem. Eu usei essa abordagem para simplificar a nossa implementação. Então eu posso usar esses enums para representar um conjunto fixo de valores possíveis por uma propriedade lá do meu mangá DTO. Então eu vou aqui abrir o nosso projeto, Blazor Mangás, que está em execução, vou pará-lo e na pasta Models, olha, eu vou criar aqui dentro uma pasta que eu vou chamar enums. E aqui eu vou criar essas enumerações. Vou dar add class, vou criar a primeira enumeração para a cor, vou criar a segunda enumeração para a editora e vou criar a terceira enumeração, selecionando aqui Add Class, para a origem. Pronto, criei as 3 enumerações dentro da pasta enums, dentro da pasta Models. Deixa eu fechar tudo aqui. Então, continuando, nós vamos agora iniciar a criação do serviço. Eu vou criar uma interface e mangá service, vou definir esse contrato nessa interface. Então aqui eu vou definir um contrato para retornar todos os mangás, um mangá pelo ID, criar um mangá, atualizar um mangá, deletar um mangá e obter os mangás pelas categorias dado o ID da categoria. Inicialmente eu vou implementar apenas o contrato para retornar todos os mangás e criar um mangá nesta semana. Então eu vou aqui retornar o nosso projeto, Vou vir aqui em Services, na API, eu criei categoria Service e o Custom HTTP Handler. Aqui, se você quisesse segmentar mais, você poderia criar aqui dentro de API, categorias e mangás. Eu vou criar tudo aqui nessa pasta API. Então eu vou iniciar criando uma interface que eu vou chamar iMangá Service e aqui eu vou definir o contrato dessa minha interface. Então eu vou implementar inicialmente Get Mangás e Create Mangás. Então para isso eu vou na pasta API criar a classe Mangá Service. E ela vai implementar a interface iMangá Service. Então eu vou acionar aqui o recurso Implement Interface e ele vai já gerar aqui as implementações vazias. E aqui eu vou implementar cada um desses métodos. Então, apenas para a gente destacar as partes principais do código, aqui nós temos nessa classe concreta a implementação da interface Mangá Service. Então aqui eu vou injetar
o meu cliente HTTP Client Factory, o logger, vou definir o endpoint para acessar a minha API Mangas, criando uma constante API Endpoint e atribuindo o valor /API /Mangas. E eu estou definindo aqui uma variável underline options que é do tipo JSON Serializer Options. E também estou definindo aqui dois tipos, mangá DTO e uma lista de mangá DTOs. E aqui no construtor eu estou injetando o HTTP Client Factory e o logger. E aqui eu vou ter essas instâncias injetadas. Aqui, olha, é importante destacar que eu estou criando uma instância de JSON Serializer Options aqui, ó, definindo property name case insensitive igual a true, atribuindo aqui, ó, a underline options. Esse objeto aqui, ó, ele vai então conter uma opção de deserialização, serialização personalizada. O que faz property name case insensitive? Ele define que os nomes das propriedades, quando for realizada uma comparação, vai ser case insensitive na deserialização ou serialização. Então não importa se eu definir as minhas propriedades lá em caixa alta, caixa baixa, isso aqui vai aceitar os dois modos definidos lá nas propriedades da minha entidade. No meu caso aqui vai ser mangá DTO. Então com isso eu posso definir o contrato getMangás, olha, que é assíncrono e está retornando, ó, uma lista de mangá DTO. Ó, eu crio uma instância do HTTP Client Factory definida com esse nome, lá na minha classe Program, e utilizo aqui o método getFromJSONAsync, que envia um request HTTP GET para o endpoint aqui, ó, definido em API Endpoint, e vai deserializar a resposta JSON nesse objeto result, que vai ser a minha lista de mangá DTO. Se ocorrer alguma exceção, eu logo e lanço uma exceção, ó, unauthorized Access Exception, que é um 401. Então esse seria o método para retornar todos os mangás. O outro método que eu vou implementar vai ser um método para criar um mangá. Então aqui nesse método, olha, ele é assíncrono, ele vai me retornar um mangá que foi criado, que é do tipo mangá DTO. E eu tenho que passar as informações do mangá que eu estou criando aqui, ó. Então aqui, ó, eu estou criando uma instância do meu cliente HTTP, API Mangas, e aqui, ó, eu estou criando um objeto String Content. Então essa classe String Content, ela é fornecida pelo .NET e ela representa o conteúdo de um request ou resposta HTTP como uma sequência de caracteres. Então aqui eu estou especificando na criação desse objeto a codificação UTF-8 e o tipo Application JSON. E aqui eu estou serializando, ó, o meu mangá DTO para me gerar um string content. A seguir eu estou definindo um using aqui, ó, para garantir que a resposta do HTTP client vai ser liberada corretamente após o use, e estou usando um post A5 postando os dados para minha API, ó, usando o API Endpoint e o content. O content vai representar o meu conteúdo que eu estou querendo incluir, o meu mangá, que já foi serializado, olha, e já foi codificado e já foi definido o formato com que eu estou trabalhando. Está tudo aqui empacotado em content. Aí eu vou enviar esse post assíncrono para o meu endpoint, vou verificar se a resposta for bem sucedida, verificando essa propriedade is success status code. Se for bem sucedida, eu vou ler o content, receber a resposta e vou deserializar o response para um objeto mangá DTO. Observe que aqui eu tenho que definir aquele objeto underline options. Para deserialização aqui, ó, não considerar caixa alta, caixa baixa. Se você esquecer de colocar esse option aqui, vai ter um erro aqui. Então, se por acaso ocorrer algum erro aqui, eu verifico se foi um erro de autorização e lanço um unauthorized access action. Caso contrário, eu retorno null. E se tudo isso correu bem, se aqui não ocorreu nenhum erro, eu vou retornar aqui, ó, o objeto mangá retornado, que é o meu mangá DTO. Então vamos implementar isso agora. Estou retornando aqui, ó, continuando, né, com o mangá service, né? Eu vou agora definir aqui as variáveis que eu vou usar aqui nesse serviço e eu vou injetar no construtor o HTTP Client Factory e o logger, né? Então eu vou usar aqui o recurso do Visual Studio, ó, e vou mandar ele gerar o construtor, olha, injetando
o HTTP Client Factory e o Logger. E aqui também eu vou criar a instância de New Serialize Options, gerando aqui um objeto underline options, conforme já foi explicado. Então agora eu já posso usar essas instâncias e vou implementar aqui getMangas. Vou mover esse getMangas aqui para o início. Então o getMangas vai retornar uma lista de mangá DTO e vai ter esse código. Esse método ele é assíncrono, né? E o cliente mangá também é assíncrono, olha. E vai permitir eu postar as informações em criar um mangá. Então agora eu já implementei o retorno de todos os mangás existentes e o método que me permite criar um mangá. Então com isso, olha, eu já defini a implementação do serviço, não posso esquecer de registrar esse serviço, né? Então eu vou copiar e colar aqui, e vou registrar o serviço no container DI, para mim poder usar e mangá service e mangá service. Serviço de categorias e mangás. Pronto. Agora eu preciso criar o meu componente mangás Razor, que atualmente ele só está definindo aqui um texto mangás. Então para fazer isso, olha, eu vou definir o seguinte código. Eu vou definir a rota para acessar esse componente, vou injetar o serviço do Mangá Service e do Navigation Manager, vou definir um título mangás. Aqui eu vou definir um código Bootstrap, criando um button com um href, onde eu estou definindo uma rota mangá/create, que quando eu clicar nesse botão eu vou criar um novo mangá. A seguir eu vou definir aqui uma lógica, um if, verificando se na minha lista de mangás que está representado aqui por essa variável que eu estou chamando mangás, ela não for nula, eu vou exibir os dados de mangás usando uma tabela HTML e o código do Bootstrap, parecida com o que foi definido no componente categorias.razor. Caso contrário, eu vou exibir uma mensagem de erro. Então, continuando o código aqui, essa aqui é o código de marcação. Continuando o código, eu vou definir o meu objeto mangás, que é um enumerable de mangá DTO, aí a mensagem de erro, error message, e aqui no onInitialized async, que ocorre quando o componente é carregado, eu mando carregar os mangás. Esse carrega mangás eu vou definir a seguir. Se ocorrer algum erro aqui, eu estou navegando para aquele componente não autorizado, se ocorrer um erro de autenticação, se eu não tiver autenticado. Caso contrário, eu exibo uma outra mensagem de erro. Esse método carrega mangás é esse método aqui. Ele vai usar o meu serviço, vai dar um get mangás e vai retornar todos os mangás. Caso contrário, ele vai lançar uma exception se ocorrer algum problema aqui. Então vamos criar esse componente agora. Então aqui em pages, mangás, eu estou aqui no componente. Então eu vou injetar os serviços em Mangá Service, Navigation Manager, vou deixar o título mangás, vou definir o código do button, né? Então aqui eu tenho uma rota que eu vou definir depois para acessar esse componente. Eu vou definir um componente para criar mangá, né? E a seguir, olha, eu vou definir aqui a lógica que vai criar a tabela HTML. Então aqui eu vou definir as variáveis que eu vou usar. Mangás aqui representa uma lista de mangá DTO. Então eu estou verificando se essa lista de mangá não é null. Se não for null, eu estou definindo aqui uma tabela zebrada, né? Estou definindo nos títulos aqui o ID, o título, a editora e o preço. Não vou exibir todos os dados de mangá inicialmente. E aqui eu estou usando um for each, percorrendo a minha lista de mangás. E aqui eu vou exibir uma imagem, o ID, o título, a editora e o preço. Aqui eu estou definindo um botão para editar e estou definindo uma rota aqui, que depois eu vou criar um componente para editar. E para deletar, eu ainda não defini a rota, porque eu vou fazer isso usando JavaScript. E aqui eu estou exibindo a mensagem. Então falta eu definir aqui agora o código, né? Que vai ser do método onInitialize async, que vai chamar carrega mangás. Ele vai usar o meu serviço, vai tentar obter mangás a partir da minha API. Se der tudo certo, ele vai exibir. Aqui, Caso contrário, se eu não tiver autorizado, ele vai navegar para o componente de autorização. Caso contrário, ele vai exibir que ocorreu um outro erro aqui, capturado por esse cat aqui. Então perceba que aqui eu tenho um componente que falta eu fazer alguns ajustes para mim implementar a edição, a exclusão, né, e a criação. Mas eu já posso testar a exibição aqui dos dados dos mangás. Para agilizar aqui, eu já criei alguns mangás, eu já incluí alguns mangás na tabela. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, aqui no meu banco de dados mangás DB, minha tabela mangás, eu já tenho aqui 6 mangás incluídos. Eu incluí apenas para a gente ter alguma coisa para trabalhar. Depois nós vamos incluir mais mangás, mas já incluir alguns dados aqui para a gente ter alguma coisa para mostrar. Então eu já tenho alguns mangás cadastrados. Então agora, olha, eu vou dar um build aqui na minha solution, ver se eu não tenho nenhum erro aqui, né?
Olha, não tenho nenhum erro, então eu vou fechar tudo aqui, ó. Nós vamos executar e nós vamos acessar Mangás. Lembrando, ó, que a minha API Mangás está em execução, ó, né? Se eu tentar acessar categorias não autorizado, vão ver Mangás não autorizado também, ó. Então, categorias e Mangás, sem eu estar logado, eu não consigo acessar. Agora eu vou fazer o login. Fiz o login, estou logado com o admin @localhost, que é o usuário que já está cadastrado. Vou acessar categorias, olha aqui, categorias. Agora vamos acessar mangás. Olha aqui os mangás, ó. Os 6 mangás que eu havia registrado, olha aqui, ó. Dragon Ball, Naruto, Gavião Negro, Orquídea Negra, The Spirit e Elect. Exatamente, ó. Dragon Ball, Naruto, Gavião Negro, Orquídea Negra, The Spirit e Elect. Então, naturalmente, aqui, ó, novo mangá nós vamos implementar, editar nós vamos implementar e deletar nós vamos implementar, gerenciando as informações de mangá. Então eu tenho a imagem, o ID, o título, a editora, o preço e aqui os buttons. Depois nós vamos implementar também a paginação e outros recursos. Mas nesse momento, ó, eu consigo acessar categorias e mangás. Então eu vou fazer toda a lógica de implementação para criar o mangá, editar mangá, deletar mangá. E depois eu vou deixar a implementação de categorias como um exercício. Porque categorias é muito mais simples, é só o ID e nome. Mangás é mais complexo, eu tenho imagens, eu tenho mais informações. Então a seguir eu só vou apresentar um recurso do Blazor que eu vou usar para incluir um novo mangá e editar mangás. Que nós vamos fazer isso usando um formulário que é um componente do Blazor chamado Edit Form. Então, retornando aqui, olha, então para criar e editar mangás eu vou usar o Edit Form, que é um componente Blazor. Esse Edit Form ele é usado para simplificar a criação e o gerenciamento de formulários. Então, ao invés de eu criar um formulário para criar, um formulário para editar, eu vou criar um form só e eu vou usar o mesmo form para criar e editar. Então esse Edit Form ele pode ser usado para fazer isso. Então ele permite eu fazer vinculação de dados, validação e lidar com submissões. Os recursos do Edit Form estão presentes nesse namespace aqui, ó. Então você tem que ter isso no arquivo _imports.razor. E aqui que estão as classes para gerenciar os elementos do formulário, o estado e fazer a validação. E também os componentes internos que o Edit Form usa, que vão ser renderizados como código HTML no Blazor WebAssembly. Então, o Edit Form ele permite vincular os campos do formulário a uma fonte de dados como uma propriedade que está definida numa classe. Então, o Blazor ele vai usar o Edit Form e vai usar alguns recursos que vão estar sempre presentes no Edit Form que eu posso utilizar. Então, ele vai ter o componente Data Annotations Validator, que vai validar um modelo usando Data Annotations. Ele fornece também um componente Validation Summary, que permite resumir as mensagens de validação no formulário. E ele também oferece um componente Validation Message, que vai exibir as mensagens de erros para uma entrada específica no formulário, para cada campo do formulário. E além disso, o Edit Form fornece os seguintes retornos de chamada para tratar quando eu envio o formulário. Eu tenho o evento onValidSubmit, que é usado para atribuir um manipulador de eventos para ser executado quando um formulário com campos válidos for enviado. Então, se os campos forem válidos, o onValidSubmit pode ser usado para me implementar uma lógica e tratar esse envio. Eu tenho também o evento onInvalidSubmit, que é usado para atribuir um manipulador de eventos para ser executado quando o formulário com campos inválidos for enviado. Então, aconteceu algum erro no formulário, eu tenho esse evento para tratar isso. Eu não sou obrigado a utilizar, mas eu tenho essa opção. E eu tenho também o evento onSubmit, que vai atribuir um manipulador de eventos para ser executado independente do estado de validação dos campos de formulário. Geralmente a gente usa o onInvalidSubmit, que eu vou mostrar a seguir. Mas então, ó, esses são todos os recursos do Edit Form que eu tenho disponível para mim utilizar. Além disso, eu tenho também no Edit Form componentes de entradas que recebem e validam a entrada do usuário, validando o conteúdo quando eles são alterados ou quando o formulário é enviado. Então, ó, eu uso os componentes no Edit Form Input Text, Input Checkbox, Input Number, Input Text Tiara, Input Select, Input Date, Input Radio, Input File. Esses componentes vão ser renderizados como código HTML, como mostra essa tabela aqui, ó. Então eu estou usando isso, mas por trás do pano ele vai ser renderizado como HTML padrão, como mostrado aqui. Todos esses componentes aqui, eles são componentes de entrada no Blazor que são descendentes da classe Input Base, ó.
todos eles herdam dessa classe Input Based T. E a seguir eu vou mostrar um exemplo básico com um código padrão do EditForm. Olha. Então aqui eu tenho a sintaxe básica do EditForm. Eu geralmente vinculo um modelo de dados ao EditForm e defino o onValidSubmit para me tratar a submissão do formulário. E aqui ó, eu estou usando os componentes DataAnnotationValidator e ValidationSummary. Aqui ó, são os componentes internos. Ó. Aqui eu estou tratando a entrada de dados para o nome que está definido no meu modelo, para o e-mail, são input text, input number para a idade, posso definir um button para submeter o formulário. E aqui ó, eu tenho o código do método que vai tratar a submissão do onValidSubmit. Aqui eu definiria a minha lógica. Então esse seria um exemplo básico de código usando o EditForm. Sempre vou definir o módulo onValidSubmit, o DataAnnotationValidator, se eu quiser um sumário dos erros, e o ValidationSummary, que eu não estou especificando aqui porque não ia caber, mas aí eu definiria aqui em cada um dos campos a definição e a exibição das mensagens de erro que poderiam ocorrer na validação de cada um desses campos aqui. Então o meu componente que eu vou criar vai se chamar MangaForm. E ele vai ter o seguinte layout, ó. Esse vai ser o layout. Aqui eu estou usando Bootstrap para definir esse layout aqui, ó. Então aqui eu tenho, olha, uma grade com 5 linhas, ó. Uma linha, 2, 3, 4, 5. Para definir essas linhas, eu uso esse código Bootstrap, ó. Eu uso a classe FormGroup, que vai agrupar no formulário os dados relacionados, e Row, que vai definir as linhas. Então aqui eu tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas nessa grade. Em cada um das entradas de dados, para título, autor, eu vou usar, por exemplo, aqui eu vou usar um input text, para o título, input text para autor, para descrição, input text área. Aqui para exibir a imagem eu vou criar um componente chamado imagem foto. E aqui, nessas entradas de dados, eu vou usar ó, o input select para selecionar a editora, o input text para o formato, input number para a página. E depois input date para a data de publicação, input select para a origem, input select para a cor, input number para estoque e preço, e input select para a categoria e input text para selecionar a imagem. Então esse vai ser o layout do nosso formulário, esses vão ser os componentes internos do EditForm que eu vou usar. Então antes de eu definir o código, eu vou mostrar o código simplificado. Ó. Então aqui eu tenho o código do meu EditForm, estou definindo aqui ó, um modelo Mangá, que é um Mangá DTO, e um onValidSubmit. Então ó, eu tenho aqui 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o layout. Ó. Então essa lógica ela usa um recurso do Bootstrap. Então o Bootstrap ele permite definir uma grade com no máximo até 12 colunas. Então eu posso definir uma coluna com tamanho 12, 2 colunas com tamanho 6 cada uma, 3 com 4, 4 com 3 e 12 com 1. Então eu vou usar esse recurso do Bootstrap. Então aqui ó, na primeira linha eu estou definindo aqui uma coluna onde eu vou exibir o título, autor e a descrição. Essa coluna vai ter uma largura de 8 unidades e a imagem vai ter uma largura de 4. A seguir aqui, ó, eu estou definindo 1, 2, 3, 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Nessa linha, eu estou definindo ó, uma coluna com 4, que é a editora, uma outra coluna com 4, que é o formato, uma outra coluna com tamanho de 4, que são as páginas. A mesma coisa para publicação, origem e cor. A mesma coisa para preço, estoque e categoria. E aqui, ó, para mim poder selecionar a imagem, eu estou definindo uma linha com tamanho de 12. Ó. Então ela expande, né? Então ó, 4 com 4, 8, 12. 8 com 4, 12 e aqui com tamanho 12. Então esse é o layout que eu vou utilizar. Então na próxima semana eu vou definir o código desse MangaForm. Então aqui eu já estou adiantando mostrando o layout, mostrando aqui a lógica que foi usada para criar e mostrando o recurso que é o EditForm e como que ele funciona. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.